Agora a gente vai falar um pouco sobre funções essenciais, que são aquelas funções bases, né? A primeira função é a função constante k. O que é a função constante k? Para cada x que você colocar aqui do seu domínio, a imagem vai ser sempre k. Então, por exemplo, se você pegar o elemento x, está levando na altura k, o 1 está levando no k, o 0,5 está levando no k. Então, a representação dela é uma reta paralela ao eixo x, em que a altura é a regra que a função diz. Uma função afim, ou uma reta, né? Então, gente, uma função afim, em alguns casos dizem linear, é uma função sempre da forma ax mais b, em que a é um número e b é um número. Então, a única variável, o momento que entra a variável é aqui. Então, é ax mais b. Só tem um x aqui, certo? Isso é uma função afim. Então, vamos analisar um pouco sobre essa função. A primeira coisa que a gente poderia pensar sobre essa função é quando que essa função é zero, certo? Então, para descobrir quando que essa função é zero, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar a regra da função e igualar a zero. A regra da função, ela fala o seguinte, é ax mais b. Então, você vai fazer ax mais b igual a zero. E agora a gente vai usar todos aqueles axiomas e propriedades que a gente viu dos números reais. Então, eu quero descobrir qual é o elemento da função que leva a imagem em zero. Então, eu quero descobrir quem é o x, tal que a imagem é igual a zero. Então, eu quero descobrir quem é o x, tal que a imagem é igual a zero. A gente vai isolar o x aqui. Para isolar o x, primeiro a gente vai subtrair em ambos os lados menos b, certo? E depois a gente vai dividir por a em ambos os lados. Note que aqui o meu a é diferente de zero, porque se o meu a fosse igual a zero, eu estaria numa função constante, que daí eu estou no caso anterior. Então, como o meu a é diferente de zero, eu tenho certeza que eu vou poder dividir por a, porque a gente nunca pode dividir por zero. Então, esse é o elemento tal que, quando eu aplico a função nesse elemento, a sua imagem é zero. Vamos ver que isso daqui é verdade, então f de menos b sobre a. Isso é igual a a que multiplica menos b sobre a mais b. Então, note que eu estou avaliando a função em menos b sobre a. Então, no lugar de x, eu escrevo menos b sobre a. Então, aqui, o a com o a cancela, menos b mais b, zero. Então, de fato, quando eu avalio a função em menos b sobre a sua imagem é zero. Então, se eu for pensar no gráfico, a altura aqui é zero quando o meu x for menos b sobre a. Agora, uma outra coisa que a gente tem que analisar. E se o meu x fosse zero? Qual seria a imagem da função? Quando x é zero, a imagem da função é b. Então, quando x é zero, a imagem da função vai ser b. E agora, tendo dois pontos, a gente já sabe traçar uma reta. Então, a função afim é sempre uma reta da forma x mais b. E aqui a gente tem o gráfico da função. Então, para cada x aqui, aqui está a sua imagem, né? Então, a gente tem dois tipos, né, de gráfico que a gente pode encontrar. Então, é o gráfico que ele é crescente. O que significa crescente? Ó? Que conforme eu aumento o x, estou aumentando o x, né, à direita, indo para a direita, a minha imagem também está aumentando de valor. Então, a gente diz crescente, certo? E isso acontece quando o meu a for maior do que zero. Se o meu a for menor do que zero, ela é decrescente, ó, porque conforme eu aumento o valor de x, a imagem vem diminuindo. Então, o que indica qual é a inclinação de uma reta é essa constante a que multiplica x. Se a for positiva, ela é crescente, se a for negativa, ela é decrescente. Com base nisso, a gente pode fazer o estudo do sinal, assim como a gente fez antes já, né? Então, a gente sabe aonde que ela vai ser zero, que vai ser em menos b sobre a. Olha a inclinação da reta. Quando a é positiva, ela é crescente, então é desta forma. Então, o que eu estou vendo? Que para a direita de menos b sobre a, ó, as imagens são positivas, estão levando lá no eixo y na parte positiva, ó.
Quando eu estou à esquerda de menos b, a imagem está sendo negativa. Então, note que aqui, no eixo y, né? Aqui a gente tem as imagens positivas e aqui a gente tem as imagens negativas. Então, se eu olhar isso aqui na representação da função, para cá, estou levando a imagem negativa e para cá a imagem positiva. Então, se eu for falar de sinal, eu sei que à esquerda de menos b sobre a, o gráfico está para baixo, então é negativo, e à direita de menos b sobre a, o gráfico está para cima e é positivo. E exatamente em menos b sobre a imagem é zero. Agora, se eu tiver com a negativo, então eu sei também que a função vai cruzar o eixo x em menos b sobre a, e ela vai ter essa inclinação decrescente. Então, à esquerda de menos b sobre a, eu estou tendo imagens positivas e à direita de menos b sobre a, imagens negativas. Então, eu consigo fazer o estudo do sinal dessa forma. À esquerda de menos b sobre a é positivo, à direita é negativo e em menos b sobre a é zero. Então, agora eu peço que vocês pausem o vídeo e esbocem o gráfico dessas duas funções e estude o sinal delas, tá? Então, aqui a função 2x menos 4. O que eu tenho que analisar, né? Eu sei que ela vai ser zero aqui em 2. Ela tem inclinação positiva, né? Por causa que aqui o que tem na frente de x é 2, então ela é desta forma, logo do lado direito é mais e do lado esquerdo é menos. Agora, outra função, o que varia é que o que tem na frente de x, é que a constante na frente de x é negativa, então ela é decrescente, e daí você tem esse estudo de sinal. Agora, vamos falar sobre função quadrática ou função de segundo grau. A gente tem essas duas nomenclaturas, de agora em diante é mais comum a gente encontrar sobre função quadrática ao invés de função de segundo grau, mas é só uma nomenclatura, certo? Então, a função, ela tem o seu domínio em todos os reais, eu posso aplicar essa regra em todos os reais, e tem o seu contradomínio nos reais também. Então, a função, ela é da forma ax ao quadrado mais bx mais c. A gente está considerando que esse a é diferente de zero, né? Porque se eu tivesse com a igual a zero, estaria numa função afim, que daí eu estaria no outro caso. Então, o que interessa agora é uma função quadrática, então é aquela função que pelo menos a constante que tem na frente do termo de maior grau aqui, ó, que é o 2, ela é diferente de zero. Então, a questão do gráfico, gente, uma função quadrática, ela é sempre uma parábola, certo? Sempre uma parábola. Então, ou ela vai ser uma carinha feliz, uma boquinha feliz, ou uma boquinha triste. Sempre. Eu falo isso porque, às vezes, eu peço para vocês esboçarem e acabam criando umas minhocas. Não. Então, uma função quadrática é sempre uma parábola, certo? Então, o que diz a concavidade, se a parábola está sorrindo ou está triste? É o coeficiente que está na frente do termo de maior grau. Então, é esse a que multiplica o x ao quadrado. Se esse a que multiplica o x ao quadrado é positivo, então ela está com concavidade para cima, uma boquinha sorrindo. E se o meu a é negativo, então ela está com concavidade para baixo, uma boquinha triste, certo? Então, agora, como que a gente descobre quando que f de x é igual a zero? F de x é igual a zero quando a gente está nas duas raízes de Bhaskara. Então, aqui a gente calcula a Bhaskara para descobrir quando que f de x é igual a zero. Não fiz as contas de como encontrar a Bhaskara, mas vocês podem encontrar em qualquer livro, certo? Então, aqui a gente tem a representação, então a gente sabe que a função, ela vale zero nas raízes, as raízes R1 e R2, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, sendo delta b ao quadrado menos 4ac. Esse delta, ele é interessante para nos dizer se essas raízes são reais ou não. Então, a gente tem três opções, né? Então, aqui, quando a gente está com uma função quadrática, a gente tem no máximo duas raízes reais. O que é uma raiz de uma função? É aquele elemento x, tal que a sua imagem vale zero, certo? Então, se o meu Bhaskara, se o meu delta for igual a zero, ó, note que aqui e aqui vai ser zero, então as duas raízes vão ser iguais. Então, eu vou ter uma única raiz real.
Se o meu delta for positivo, então eu vou ter duas raízes reais. Se o meu delta for negativo, eu vou estar tirando raiz quadrada de um número negativo, o que a gente recai nos números complexos. Então, a gente não possui nenhuma raiz real. Então, a gente tem três casos. Ou é uma única raiz real, ou são duas raízes reais, ou nenhuma raiz real. Então, vamos estudar os três casos, como que é a questão do gráfico. Se eu tiver delta igual a zero, eu tenho uma única raiz, ou seja, a curva da função corta o eixo x em um único ponto. Por quê? Porque a altura dessa função f de x só é igual a zero uma única vez, porque só tem uma raiz real. Então, a altura aqui, ó, note que quando a curva, corta o eixo x, significa que ela tem altura zero, né? Se você for olhar o gráfico aqui, ela tem altura zero. Então, aqui só vai cortar o eixo x uma única vez. Então, você só tem duas opções. Ou ela está com concavidade para cima, encostando dessa forma, ou com concavidade para baixo, encostando dessa forma. Agora, se eu tiver duas raízes reais, então significa que a minha curva vai cortar o eixo x nas duas raízes, R1 e R2. Agora, a concavidade daí vai ser verificada pelo seu A. E agora, se eu não possuir nenhuma raiz real, então significa que a curva não corta o eixo x. Então, ela está para cima do eixo ou para baixo. Então, a gente consegue perceber que a questão da raiz, a gente só está transladando o gráfico para cima ou para baixo. Se o eixo x estiver aqui e o gráfico da função estiver para cima, significa que eu não tenho nenhuma raiz real. Desço ele, encosto no eixo x, possui uma raiz real. Desço um pouco mais, possuo duas raízes reais. Ou ao contrário, com concavidade para baixo, né? Uma outra coisa que a gente usa muito em cálculo, muito mesmo, é fatoração de um polinômio. Então, a gente precisa saber o que é fatorar um polinômio, e isso é a coisa mais simples, é só você aprender uma única vez, momento de aprender. Então, aqui, você encontrou as duas raízes do seu polinômio quadrático, R1 e R2. Então, o que significa fatorar? Significa que essa expressão ax² mais bx mais c, ela é exatamente igual a... Coloca seu coeficiente aqui que está no termo, na frente do termo de maior grau, o a, termo do maior grau, x². O a, abre parênteses, e esse a vai multiplicar duas expressões lineares. X menos uma raiz, x menos a outra raiz. Simplesmente isso. Quando você fizer a distributiva, você vai voltar exatamente no regra da função. Então, fatorar uma função significa que você vai escrever ela de uma outra forma. Então, vamos ver um exemplo aqui. Considere f de x igual a 2x² menos 4x. A gente está vendo que isso aqui é uma função quadrática, né? Porque é da forma ax mais b, em que aqui o meu a vale 2, o meu b vale menos 4 e o meu c vale 0. Então, vamos analisar essa função quadrática. Primeira coisa que eu estou olhando nela é que o a é 2, é positivo. Como o meu a é 2 e é positivo, você sabe que a concavidade dela está para cima, então é uma boquinha sorrindo. Além disso, eu vou calcular o delta lá de Bhaskara. Calculei o delta e vi que deu 16, maior do que zero. Então, isso significa que eu vou ter duas raízes reais. Então, se eu for esboçar o gráfico, ele vai ser desta forma aqui. Agora, basta eu descobrir quem são esses R1 aqui e R2 que corta o eixo x. Então, descobrindo R1 e R2, a gente vai lá e calcula a Bhaskara. Então, menos b, então menos 4, mais ou menos raiz de delta, que você colocou aqui, sobre 2 vezes a. E isso aqui vão ter duas raízes, raiz 2 e raiz 0. Então, se você olhar aqui no gráfico, então aqui em x igual a 0, a altura da função é 0, e em x igual a 2, a altura da função é 0. E agora, com essas raízes, a gente consegue fatorar o polinômio. Então, para fatorar o polinômio, a gente vai escrever a vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz. O a é 2, né? Então, você vai colocar 2,
x menos uma raiz que é 2, x menos a outra raiz que é 0. X menos 0 é a mesma coisa que x, então a gente poderia escrever de uma forma mais bonita, escrevendo 2x vezes x menos 2. Para eu saber se eu fiz certo, eu tenho que fazer a distributiva e voltar no meu polinômio. Então, note aqui que quando você fizer a distributiva, vai ficar 2x vezes x, 2x ao quadrado, que é exatamente o que você tem aqui, e 2x vezes menos 2, menos 4x, que é exatamente o que tem aqui. Então, você acertou. E aqui está o gráfico da função. Então, aqui agora basta plotar o eixo y de acordo com onde está aqui, né, no 0, 0. Então, você tem o gráfico da função. E olhando o gráfico da função, a gente pode estudar o sinal da função. Então, note que o que é o sinal da função, né? É o sinal da regra, onde que essa regra aqui é positiva e aonde que essa regra é negativa. Eu estou vendo que antes de 0, a qualquer elemento x que eu colocar antes de 0, a sua imagem está levando lá numa altura positiva. Depois de 2 também, está levando em uma altura positiva. Entre 0 e 2, ó, tá levando os x daqui, estão levando numa altura negativa. Então, você sabe que antes de 0 é positivo, entre 0 e 2 é negativo e acima de 2 é positivo. Então, aqui a gente também tem o estudo de sinal com base nas duas raízes e na concavidade da função quadrática. Aqui é só para ressaltar o x ao quadrado menos a ao quadrado, porque isso aqui também aparece, né, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quando isso acontece, a gente pode já fatorar diretamente como x menos a, x mais a. Então, você pode aqui fazer essa distributiva e verificar que, de fato, isso aqui é isso daqui. Então, aqui a gente tem dois exemplos, né? Então, se eu tiver x ao quadrado menos 25, eu já sei que isso aqui é x menos 5, x mais 5. Ou seja, 5 é uma raiz e menos 5 é outra raiz. X menos 4, x mais 4, também fazendo a distributiva, eu já sei que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora eu quero que vocês pausem o vídeo e preencham, assim como a gente preencheu anteriormente nesse exemplo, esse exemplo aqui. Então, encontrar quem é A, B e C, a concavidade, quantidade de raízes e tudo mais. Então, aqui estão as respostas, né? O que desse exemplo, espero que vocês tenham acertado. E aqui tem um outro exemplo. Pausem o vídeo e tentem fazer este agora. E aqui está o resultado deste outro exemplo. Agora eu vou falar sobre polinômios. O que é uma função polinomial? Uma função polinomial nada mais é do que uma extensão da função quadrática, né? Então, ali a gente tinha ax ao quadrado mais bx mais c. Agora, a gente vai continuar elevando esse x até uma potência n. Então, por exemplo, aqui a função a gente tem a0 x elevado a n, a1 x elevado a n menos 1, até chegar em an. Esses a's são constantes e o x é a minha variável da função que eu estou elevando ele a potências no máximo n. Então, a gente diz que essa função polinomial é de grau n. Neste caso aqui, para ela ser de grau n, eu preciso que meu a0 seja diferente de 0, porque se o meu a0, por exemplo, fosse 0, então ela teria um grau n menos 1 ou menor. Então, o que eu queria que vocês percebessem? Que uma função polinomial de grau 1 é uma função afim, que é ax mais b. Uma função polinomial de grau 2 é uma função quadrática. Uma função polinomial de grau 3 é uma função cúbica, né? Então, aqui, a gente diz que R é uma raiz da função quando a função avaliada nesse R é 0. Então, a gente já viu lá quando que a gente tenha quando que vai ser 0 na função afim e na função quadrática, né? O que eu preciso saber também? Que uma função polinomial de grau n possui no máximo n raízes reais. Então, isso significa que uma função polinomial de grau n corta o eixo x no máximo n vezes. Isso aqui não sei porque ficou 3. Ou vamos colocar assim. De grau 3, corta o eixo x no máximo 3 vezes. Tá? E aqui, se R1 e R2 e Rn são todas as raízes e todas elas
Deixa eu só corrigir aqui, desculpa. Se R1, R2 e Rn são todas as raízes de uma função polinomial, então f pode ser fatorada dessa forma. Então, da mesma forma que você fatorou o polinômio quadrático, a gente consegue fatorar agora qualquer polinômio de grau n, tá? Então, aqui você vai fazer a constante do termo de maior grau e daí você faz x menos uma raiz, x menos a outra raiz, x menos até a última raiz. Então, aqui eu tenho um exemplo, que é uma função de grau 3, que é x ao cubo menos x, certo? Então, para escrever ele da forma fatorada, então, note que aqui, ao invés de encontrar as raízes, eu vou tentar fatorar ele para identificar aqui na fatoração as suas raízes. Eu estou vendo que tem x ao cubo e x aqui, então eu posso colocar um desses x aqui em evidência e sobra x ao quadrado menos 1. Né? Quando eu fizer a distributiva, volta ali onde eu tinha. X ao quadrado menos 1 está naquela forma que a gente já apresentou. Então, isso aqui é x menos 1, x mais 1. E aqui eu já identifico quem são as raízes. É a raiz 0, né? Porque x é a mesma coisa que x menos 0. A raiz 1 e a raiz menos 1. Então, eu identifico que tem 3 raízes. Logo, esse polinômio de grau 3, que pode cortar o eixo x em no máximo 3 vezes, corta exatamente em 3 vezes, que é em menos 1, 0 e 1. E aqui eu ainda posso estudar o sinal. Antes de menos 1, ela é negativa, entre menos 1 e 0, positiva, de 0 a 1, negativa, e de 1 em diante, positiva. Se eu não estiver com o esboço do gráfico, uma outra alternativa seria: chuta qualquer valor entre menos 1 e 0 e vê se ele é positivo. Se ele for positivo, significa que todos os elementos entre menos 1 e 0 também são positivos, porque senão ele teria que cortar o eixo e ir para baixo de novo, e daí teria uma outra raiz, que não é raiz. Então, essa é uma outra forma de descobrir o sinal das funções. Briot-Ruffin. Eu vou pausar o vídeo aqui, daí a gente fala sobre Briot-Ruffin no próximo vídeo.